Virou, mexeu, a dupla Caju se classificou entre os 4, era exatamente isso que a gente exigia dos nossos times. Com dificuldades, com problemas no caminho, com uma arrancada ruim do Caxias, com um final ruim de primeira fase do Juventude, mas deu tudo certo. Era isso que a gente não queria, exigia da nossa dupla Caju. Vamos falar sobre isso? Antes de mais nada, deixa teu like aqui neste canal, se inscreve por gentileza, porque ajuda muito o nosso trabalho de cobertura dos times aqui de Caxias do Sul. O Caxias do Argel talvez tenha feito seu melhor jogo na última sexta-feira quando ganhou da equipe do São José, porque marcou alto no início, fez o gol praticamente no início do jogo, com 2, 3 minutos, já poderia ter feito até antes. Antes de fazer um gol aos 3 minutos, o Caxias já havia tido chances, porque marcou alto, abafou o adversário, tirou a saída de bola. É uma postura dos sonhos, como o Claudenir falou na jornada esportiva, para um time que está jogando em casa. O Caxias do Argel no segundo tempo soube sofrer quando precisou sofrer porque ficou com um jogador a menos, baixou a linha quando tinha que baixar, lutou quando tinha que lutar, mas jogou quando tinha que jogar. E o Argel foi atacando ponto a ponto ao longo do seu curto trabalho no Caxias as dificuldades que foram apresentadas pelo Caxias do Gerson lá no início da temporada. E a gente sabe que era isso que a gente queria do Caxias, como eu falei, era isso que a gente exigia, pelo menos a vaga nas semifinais. E o Caxias começou mal com as limitações naturais que continuam no elenco, porque estamos falando de um time que não tem tanto investimento assim, um time montado para disputar daqui a pouco uma Série C de Campeonato Brasileiro, porém que poderia render mais. E o Argel provou isso, provou que o Caxias poderia render mais de forma organizada. Aliás, acho que o Caxias está rendendo até mais do que se poderia esperar, porque está muito bem organizado, tanto em sua defesa quanto em seu ataque. A classificação foi justa, o Caxias classificou com a terceira melhor campanha no jogo contra o São José, apesar de todas as dificuldades da partida, né? Faz o gol, aí vem o lamentável episódio de racismo, o torcedor que foi preso, inclusive. Depois que o jogo retomou, o Caxias perdeu um jogador expulso, ou seja, foi um jogo de circunstâncias difíceis para o Caxias e mesmo assim o Caxias soube trabalhar essa partida de forma a conquistar a classificação. Isso é mérito do Argel, é mérito do grupo de jogadores e o Caxias chega forte, é claro, para as semifinais do Campeonato Gaúcho, tendo antes esse duelo para lá de importante diante do Bahia. E o Juventude finalmente, lá em Bagé, foi o Juventude que se espera, meus amigos. Um Juventude que vai jogar a Série A do Campeonato Brasileiro. Com todo respeito ao Guarani, muito lutador, organizado lá pelo William Campos, que aliás a gurizada diz que é parecido comigo, além de ser meu xará, né? E faz um belíssimo trabalho, fez um belíssimo trabalho no Guarani de Bagé. Time organizado, time pegador, time forte, porém o Juventude é melhor. E é melhor porque tem investimento maior, porque é um time forjado para jogar a Série A do Campeonato Brasileiro com profissionais que vieram para isso. Finalmente o Juventude se impôs dentro de campo. Foi uma vitória da imposição técnica do Juventude. O Guarani teve chances, teve natural jogando em casa, um time organizado, mas aí faltou o detalhe da qualidade. Para cada gol perdido do Guarani, teve um gol feito do Juventude. Para cada erro da defesa do Guarani, resultou em gol do Juventude no segundo tempo. Aí melhorou a posição de goleiro, né? Porque o Gabriel foi muito bem quando foi exigido e é isso que se espera de um goleiro de Série A. Aí teve a atuação boa do Kaique, que voltou a ser titular do Juventude com muita justiça. Teve uma boa atuação do Jean Carlos, que voltou a jogar futebol. E o Gilberto, sempre decisivo quando tem alguma chance. O Gilberto não tinha chance para fazer gol nos últimos jogos. Ele não perde chances nos últimos jogos, porque a bola não chega. Agora que chegou, ele até perde uma no primeiro tempo, mas depois no segundo ele já decide o jogo. Então, as individualidades que afloraram, né, era algo que era esperado. O Juventude precisava dessas individualidades para se impor nesse Campeonato Gaúcho. E é por isso que a gente saúda a retomada do Juventude. Também quero saudar a retomada das boas escolhas do Roger, porque o Kaique tem que ser titular desse time do Juventude. O Edson Carioca provou que ele é o melhor atacante de lado do Juventude. Não sei porque o Edson Carioca foi pro banco de reservas, né? Todas as partidas do Edson Carioca foram boas, inclusive as duas contra o Guarani de Bagé. Acho que ele fez um bom primeiro tempo. O Rildo tem que ser titular do Juventude, é o atacante mais técnico, mais incisivo, mais experiente até e mais driblador que o Juventude tem no elenco, né? Fez um golaço. Então o Roger precisa ser parabenizado pelas escolhas, que são escolhas óbvias, mas que vinham sendo erradas da parte dele, né? Então acho que as escolhas do Roger, sobretudo no início da partida, foram acertadas em Bagé e ele acabou sendo premiado com uma justa e grande vitória.
E ponto, né, meus amigos, porque é isso que se pode esperar desse Campeonato Gaúcho. Eu achei o Campeonato Gaúcho muito ruim tecnicamente esse ano, pior do que nos anos anteriores. É um campeonato miserável na parte técnica. E é até por isso que a gente exige da dupla Caju chegar pelo menos entre os 4. Agora, diante de Grêmio Internacional, muda a exigência. É claro que os nossos times podem competir. Aliás, eu discordo de muitos dos analistas de Porto Alegre. Hoje eu ouvi debates por aí dizendo que já é Grenal na final, outro dizendo que os nossos times são inexistentes, até esse termo eu ouvi, né, que os nossos times são inexistentes. É óbvio que eu discordo disso, eu acho que a gente tem condição, tanto Caxias quanto Juventude, de equilibrar os jogos, sobretudo nos jogos de ida, e tem condição de eliminar a dupla Grenal, porque nós estamos falando de uma competição de mata-mata. Ah, se fosse os pontos corridos, bom, se fosse os pontos corridos, é óbvio que eles seriam muito mais favoritos, tanto que eles lideraram a primeira fase, que era, né, de pontos corridos com menos jogos. O Inter, a expectativa do Inter aí de seus 17, 18, se fala até em 19 milhões por mês, enfim, investimentos astronômicos do Internacional para esse ano, a expectativa dele, Inter, é ser campeão brasileiro. O Inter vai brigar lá com o Flamengo, com o Palmeiras. Aliás, acho que o Inter não é melhor nem que o Flamengo e nem que o Palmeiras. Mas em Porto Alegre se diz que o Inter é melhor do que todos esses, né? E acho até que o Inter não é nem melhor que o Atlético Mineiro e que o Fluminense. Mas isso a gente vai ver depois. Mas se fosse pontos corridos, é óbvio que eles são favoritos, porque nós estamos falando de uma competição em que o Juventude vai disputar e que o Juventude vai disputar para não cair. Então, é claro, né, estamos falando de um Juventude que vai jogar o mesmo campeonato que o Inter, mas com o objetivo de não cair, contra o Inter que entra com o objetivo de ser campeão, pelo menos é o que se diz em Porto Alegre, né? Eu acho que não vai ser campeão, mas o pessoal tá dizendo que sim, que vai ser. Ou seja, são exigências diferentes, mas eu discordo de que não vai ter jogo. Eu acho que vai ter jogo sim. E 2, acho que o Juventude tem condição de pisar nos calos do Inter, como o Caxias tem condições de pisar nos calos do Grêmio, que aliás não tem um elenco tão qualificado quanto o Inter nesse momento. Então, as coisas vão se equiparar, eu imagino. Serão jogos equilibrados. Mas é óbvio que o favoritismo é da dupla Grenal. Tanto isso é verdade, que a minha exigência aqui não é de classificação. Eu exijo que os nossos times façam competições com a dupla Grenal. A exigência era estar na semifinal. Isso sim, era cobrado por aqui. Era obrigação. Aliás, tem muita gente por aí que se diz maior do interior e que tá comemorando qualquer outra coisa aí em termos de objetivo, certo? Pessoas que debatem com a gente aqui, que dizem, não, a dupla Caju não é maior do interior. Ora, meus amigos, a nossa exigência aqui é de terceiro e quarto, pelo menos. Ou estar nas semifinais e de fazer grandes enfrentamentos com a dupla Grenal. Aqui, ninguém iria comemorar 7º lugar, 6º lugar, 5º lugar, 8º lugar. Se isso acontecesse, a gente ia estar hoje aqui dizendo que foi ruim a campanha. Então essa história de outros aí que se dizem maiores do que a dupla Caju e comemoram qualquer outra coisa que não seja estar na semifinal deste miserável gauchão, ora, por favor, é querer muito pouco, né? Aqui a gente exige. É óbvio que ninguém é louco aqui, não vou exigir que a dupla Caju elimine a dupla Grenal, mas que tem condição pra isso, tem. Tem condição de pelo menos fazer jogos mais difíceis para a dupla Grenal do que foram os jogos de quartas de final para a própria dupla Grenal. Não é obrigação mais da dupla Caju, a obrigação está cumprida no Campeonato Gaúcho, que era chegar nas semifinais. Agora, vamos ver o que o futebol proporciona. A obrigação é da dupla Grenal. E talvez isso seja até bom para os nossos times aqui. Mas a exigência de estar ali na hora da verdade e de superar os demais adversários do interior, essa exigência era clara. E por vias tortas, né, com algumas dificuldades e oscilações e irregularidades, o Caxias no início, o Juventude no final, deu tudo certo. No fim, deu certo, meus amigos. A nossa exigência foi cumprida. Eu tô aqui parabenizando a dupla Caju por ter conseguido. O Caxias por ter corrigido a sua rota, o Juventude por ter, com o Roger, escolhido certo lá em Bagé, e eu quero aqui reconhecer os méritos do Roger nas suas escolhas, e quero reconhecer os méritos individuais dos jogadores do Juventude que estavam devendo desempenho, e que lá em Bagé, principalmente no segundo tempo, deixaram aflorar essa qualidade que eles têm, e é por isso que a gente cobra. Se a gente tá aqui exigindo, cobrando, meus amigos, é porque tem de onde tirar. E o Juventude tava devendo isso pro seu torcedor, tava devendo isso para si próprio, e lá em Bagé foi o Juventude que a gente espera. O Juventude que daqui a 30, 40 dias vai estar jogando contra Flamengo, Corinthians. É esse o nível de exigência
que ter que vir pro Juventude. E agora tem Copa do Brasil, são jogos em casa, né? É claro que o Caxias tem um adversário bem mais difícil, ou pelo menos com muito maior investimento do que o próprio Paysandu, em que pese o Paysandu também ter investimento bom, mas ainda menor que o Juventude. Então eu acredito que o Juventude não tem obrigação, né? Mas o Juventude tem condição, sim, para classificar, precisa classificar, porque joga em casa contra um time que tá na Série C, mas tem bons jogadores, né? Jean Dias, Nicolas, o Paysandu tá longe de ser um time do nível daqueles que o Juventude enfrentou até agora, né? O Paysandu tá um degrau bem pra cima de Guarani de Bagé, de Brasil de Pelotas, de São Luís, enfim, é outro tipo de adversário. Mas ainda assim o Juventude tem condição de passar, porque o jogo é no Jacone, com a Papada do lado, e o investimento do Juventude é maior do que o investimento do Paysandu. Então, vamos cobrar sim uma classificação do Juventude. E para o Caxias, cobramos um bom jogo, né? Contra uma equipe de investimento exorbitante, que vai, né, teoricamente fazer um bom campeonato brasileiro, pelo menos está se organizando para isso, e o Caxias vai competir, o Caxias vai brigar, como o Argel tem dito aí nas entrevistas, né? Somos os francos atiradores, mas nós vamos atirar. É isso que o Caxias vai tentar fazer no jogo do meio da semana. Por fim, meus amigos, quero dizer para vocês e repetir aquilo que é a minha convicção. A dupla Caju tem obrigação de chegar onde chegou. Eu considero sim que os times de Caxias do Sul são os maiores do interior. E esse é o nível de exigência. Vou repetir, ninguém aqui iria comemorar quinto, sexto, sétimo, oitavo lugar ou coisa pior. Isso seria objetivo não alcançado. Agora, se a dupla Caju não passar da dupla Grenal e pelo menos fizer bons enfrentamentos, né? Deus o livre, que não tome goleadas por aí, eu não vou dizer que é fracasso. Jamais. Se a dupla Caju cair lutando, cair brigando para a dupla Grenal, eu vou dizer que tá legal, que o objetivo tá alcançado e aí a gente pode olhar pra frente, aí pensando no Campeonato Brasileiro. Agora, se não tivesse classificado, meus amigos, aí seria fracasso. Então, nível de exigência, dever cumprido, parabéns dupla Caju, era isso que a gente queria, é por isso que a gente cobra, às vezes a gente critica, mas só me resta vir aqui parabenizar o Caxias pela correção de rumos, o Argel e o Juventude por ter finalmente, pelo menos nesse jogo das quartas de final, encontrado aquele desempenho que a gente exige, né? Parabéns ao Roger pelas escolhas, parabéns ao Argel por ter arrumado o time do Caxias e vamos ver o que o futebol pode proporcionar para nossa dupla Caju, agora que já não tem mais a obrigação, mas que tem condição de andar para frente. Se inscreve aqui no canal da Esporte Serra e até o próximo vídeo.